Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2020 e nós vamos conversar sobre uma grande necessidade que todo ser humano tem: descanso para a sua alma. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive. Eu quero saudar a todos dizendo que esta graça, esta paz, esse grande amor de Deus, porque não as consolações de Deus se manifestem tremendamente em sua vida. O tema de hoje é o descanso para a sua alma. Efetivamente, nós vivemos um grande caos social em nosso país. Não vou me ater a questões de transformação política, que nós todos estamos vendo com os nossos próprios olhos. O Brasil começa a respirar, mas eu estou lhe falando da vida das pessoas do dia a dia. Vivemos um grande caos social. Vejam os senhores que, pelo menos nesta última geração, e eu sou pastor há 41 anos, então sou testemunha e prova de que esta última geração, portanto, estes últimos 20, 30 anos, tem sido de grande influência negativa, por exemplo, para o jovem. Nós estamos perdendo uma grande parte da juventude do nosso país. Pessoas se entregando desvairadamente ao uso de drogas, de anfetaminas, a uma vida desregrada, o sexo ilícito, o sexo pré-matrimonial. As pessoas vão se entregando como se não houvesse nenhuma consequência dos seus atos. Então, nós estamos perdendo uma juventude hoje em dia para a droga, para o tráfico, para a prostituição. Estamos vendo moças jovenzinhas. Imagine você que a última estatística nos diz que em cada 100 partos no Brasil, nós temos hoje 25,7% de mães entre 10 a 14 anos. Ou seja, pessoas que não viveram nem sequer a sua criancice e já estão com um filho no colo. Então nós vemos a influência nefasta da droga, do álcool, da prostituição, o crack que vem avançando avassaladoramente contra a sociedade, especialmente os mais jovens. Vemos então a gravidez muito precoce e vemos hoje, de forma assustadora, um desequilíbrio social muito grande que tem levado as pessoas confrontos muito grandes, muito fortes, especialmente na área familiar. Não há nenhum dia que você e eu não leamos nos jornais ou não ouçamos nos noticiários notícias estarrecedoras. São filhos que matam os pais, são pais que matam os filhos, são maridos que agridem mulheres, mulheres que agridem maridos. Nós vemos aí uma violência doméstica muito grande, que é fruto de uma violência social muito grande. Então, Paulo, quando escreveu a sua carta a Timóteo, ele diz assim na segunda carta, no capítulo 3, sabe, porém, isto é para saber, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Ele disse, foge também destes. E esta frase deixa aqui a base de todo o problema que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Ele disse que as pessoas são amigos dos prazeres
em vez de serem amigos de Deus. Então, quando uma pessoa tem a sua vida focada para o mundo, para os prazeres transitórios do pecado, são prazeres, mas transitórios. E esta pessoa se torna amiga do mundo em vez de ser amiga de Deus. Tiago, na sua epístola, diz que se eu quiser ser um amigo do mundo, eu não posso ser um amigo de Deus. E vice-versa. Se eu quiser ser um amigo de Deus, eu tenho que ser um inimigo do mundo. Então, se o mundo me atrai mais, se o meu prazer está focado neste mundo, os prazeres deste mundo, Deus é colocado, como diz o bom carioca, para escanteio. E aí vem, por causa desses dias difíceis e por causa destas questões descritas por Paulo, há cerca de 2000 anos atrás, aí vem a nossa reflexão para o dia de hoje. Então nós temos que parar para pensar. Qual é a solução? Qual é a solução? Nós vemos hoje um problema grave de ensino. Eu creio que a grande revolução patriótica que nós temos que implantar no nosso país é uma revolução educacional. A cultura é que liberta os povos. É a cultura. Então você veja, por exemplo, o que um americano faz no seu trabalho profissional. Em 1 hora, as estatísticas dizem que um brasileiro faria 1/5 do que esta pessoa faz numa hora. Ele faria 1/5 do trabalho, da produção. Hoje nós precisamos de efetivamente três pessoas brasileiras para fazer o trabalho de um sul-coreano. Em 1850, 60, 90% da população americana já era alfabetizada. 90% da população brasileira era analfabeta. Então nós precisamos de uma grande revolução patriótica nas questões da cultura. Eu indico e encorajo o povo dos nossos ministérios a buscar a sua grande liberdade pela educação. Mas existe uma educação muito mais intensa e transformadora que é a educação bíblica. Há um profeta menor na Bíblia, Oseias, ele diz: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, nosso ministério tem um pensamento, nossa apologia, nós fazemos uma defesa e lutamos pela fé evangélica, lutamos pelas questões espirituais, para que as pessoas entendam como o Evangelho proporciona realmente uma grande revolução de vida. O Evangelho ressocializa, o Evangelho transforma, o Evangelho gera conceitos de vida que o mundo não tem para oferecer, seria absolutamente incapaz de o fazer. Então, se os dias são difíceis, ou eram difíceis há cerca de 2000 anos, imagine os senhores hoje, quantas mães estão agora aí chorando logo pela manhã, quantos pais estão totalmente depressivos, angustiados, quantos maridos, quantos profissionais, exatamente por causa da agitação, da convulsão que nós vivemos já há muitos anos em nosso país e que deixa a sociedade transtornada nesses dias difíceis. Então, onde está a solução de tudo isso? Deixa eu lhe dizer que a solução está na pessoa de Jesus Cristo. Se você focar a sua vida na pessoa de Jesus, se você o recebe como Senhor e Salvador, a proposta dele é de vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então aquela jovenzinha que vende o seu corpo em troca de uma pequena pedra de crack, e ela o faz porque não tem norte na sua vida. Aquele jovem que se atira na cocaína, na anfetamina, na balada, no êxtase, é porque não é que ele não tenha bons exemplos dentro de casa, não são os pais que falharam, é que a sociedade impõe certos valores de que os jovens que não têm Deus na mente nem no coração se entregam de forma desvairada. Então nós temos hoje uma sociedade dividida, uma sociedade doente, uma sociedade vivendo dias difíceis e que se tornou
mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. E é simples, qualquer parada que exista no nosso país junta milhares e milhares e milhares de pessoas se o foco são os prazeres deste mundo. Se você fizer um pequenino culto numa praça pública no Rio de Janeiro e pegar uma guitarrinha e cantar um corinho, pode ser que um guarda municipal passe e apreenda o seu material e o conduza a uma delegacia de polícia. Então nós estamos com valores invertidos. O que está faltando nesta sociedade chama-se Jesus Cristo. Se você tem Jesus, você tem a vida. Se você não tem Jesus, você é engolido, você é pisado, você é humilhado pela vida societária do nosso Brasil, quizás do mundo. Assim estão vivendo os demais países. Então, nós precisamos de lembrar a você que o caminho, a verdade e a vida estão na pessoa de Jesus. Não estão numa religião que aponta Jesus. Jesus não veio trazer religião. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele lembrou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então nós dizemos claramente a você, se você não tem Jesus Cristo e o foco da sua vida não é a Bíblia Sagrada, não é a pessoa de Jesus, então essa intenção do diabo se confirma. Ele mata, destrói e rouba. Rouba as esperanças, rouba o tempo, a vida. Quantas pessoas, se chegarem lá, daqui a 10, 20 anos, vão dizer, puxa, o que foi a minha vida pregressa? Não foi nada, foi uma somatória de problemáticas e de problemas graves que eu construí, que eu plantei, e o homem colhe aquilo que ele plantou. Então, se você tem Jesus, você tem o caminho, você tem a vida, você tem a paz, você tem a convicção e a certeza da eternidade. Se você não tem Jesus, você fica perdido ao sabor dos ventos e das marés e das ondas da vida. Certamente, muitas pessoas estão participando deste programa feridas, machucadas, não têm paz. Você que está me ouvindo aí sentado nesse sofá marrom, você quantas vezes o inimigo lançou um dardo na tua mente falando sobre suicídio, dizendo que você não presta, que você não vale nada, que você é feio, que você não é feia, que você é gordo, que você é baixo, que você é alto demais, que ninguém te ama. Quantas setas, quantos dardos têm chegado à tua vida tentando demover você de uma vida boa para uma vida de infelicidade, uma vida de destruição. Como uma vez um senhor me procurou, dizendo, apóstolo, eu tenho tudo, tenho muito dinheiro. Eu fui ao seu apartamento na Zona Sul e era um apartamento monárquico, desde grandes obras de arte, piano de cauda, enfim, a mesa de comer, era tudo eletrônico, elétrico, os pratos rodavam, uma coisa fantástica. E este homem chorou copiosamente dizendo, eu tenho tudo isso, a riqueza me proporciona, mas não tenho o principal, que é a segurança de uma vida espiritual e do que será a minha vida de hoje para o futuro. Então Jesus, no livro de Mateus, ele dá o antídoto, né? Ele dá o remédio para essa dor da tua alma, para essa estagnação de vida, para esses impulsos que te levam muitas vezes a torcer a orelha sem deitar sangue, de arrependimento. Amado, você não pode continuar vivendo de arrependimentos. Você tem que começar a viver uma vida verdadeira. Então Jesus disse isto, vinde a mim. Olha, esses versículos são conhecidos de cor e salteado por grande parte da população do nosso Brasil. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecargados. Cansado e sobrecargado. Talvez seja você. A razão do povo da Igreja Cristo Vive proporcionar esta abertura num canal de televisão, seja exatamente em busca da sua vida. Você que está cansado, você que está sobrecargado, você acha que você não vai ter nunca capacidade de mudar a sua vida e tem razão. Você sozinho não conseguirá mudar a sua vida. Ou você que já até desistiu de viver, ou você que está doente, você sabe,
Os meus colegas psicanalistas provam isto e a ciência médica comprova. Hoje, mais de 75% dos tumores, dos cânceres, dos AVCs, das doenças malignas, que se ouvem aí no dia a dia como gerando óbito a milhares de pessoas anualmente, são provocadas pela pessoa, pelo desestímulo, pela ira, pela raiva, pela forma contundente como a pessoa quer viver este mundo fora dos preceitos e dos padrões divinos. Então, muitos cânceres, muitos AVCs, muitos tumores começam a ser gerados aqui. São psicossomáticos. Então nós precisamos mudar a sua vida toda. E a sua vida muda quando muda a sua forma de pensar. Então Jesus disse, vinde a mim. Ele não disse, vá acender uma vela de 7 dias, vá ao Pai de Santo, procure um sacerdote de uma tribo orientalista. Ele não disse isso. Ele disse, vinde a mim todos. Ele está falando aos católicos, ele está falando aos espíritas, ele está falando aos ocultistas, ele está falando aos muçulmanos, ele está falando aos gnósticos, aos que pensam, aos que não pensam, aos que desejam algo da vida, aos que já pararam de viver, aos religiosos, apenas religiosos. Ele está dizendo, vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecargados, porque eu vos aliviarei. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso, sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele disse, você encontra o que não encontra em mais nenhum lugar, nem em mais ninguém, o descanso para a tua alma. Então essas noites sem dormir, essa depressão profunda que está nas tuas emoções, no teu coração, você já andou de médico em médico, já fez um monte de tratamentos, já tentou alternativas à medicina comum, procurando na orientalista, procurando em vários caminhos para ver se há um remédio. Eu estou lhe dizendo que o único remédio da vida se chama Jesus Cristo. É Ele que dá o descanso para a tua alma. Então, você sabe quantas brigas você tem tido em casa, marido e mulher, e essas brigas não são carne e sangue, sangue e carne, são ataques do diabo. Quantas crises de ciúme você tem, que você pensa, porque eu tenho ciúme. Não é ciúme, são ciladas do diabo na tua vida. Quantas coisas você se desmotivou. Você pensou em construir uma carreira, um empreendimento, um casamento feliz, e de repente vem uma cilada, vem uma armadilha do diabo, vem uma seta, vem um dardo. É como você não sabe se defender destas coisas. Você não sabe, nunca ouviu falar de uma armadura de Deus para o confronto, para a batalha do dia a dia. Quando vem o dia mau, a pessoa cai. E há pessoas que vivem caindo e levantando, levantando e caindo, caindo e levantando, como se a vida fosse exatamente apenas uma sucessão de situações negativas. Então pare e pense, acorde, por favor, desperta, ó tu que dormes. Jesus, ele disse, se você vier a mim, eu vou te dar o descanso que você precisa para a tua alma. Então não é o remédio de tarja preta, não é aquela injeção de uma anestesia para as emoções, não é aquele remédio potencializado de tarja preta que te tira do ar aparentemente enquanto ele está fazendo efeito e que depois traz aquele rebote tremendo do dia seguinte e você parece que está embriagado. É Jesus. É Jesus Cristo. Então esse caos que a nossa sociedade vive poderá hoje, na tua vida, sofrer uma tremenda mudança. Se você entregar a sua vida a Jesus, se você der um passo de fé em direção à igreja, se você abraçar aquilo que Deus disse que é importante ser abraçado, o reino e a sua palavra. Eu quero deixar, neste momento, uma porta aberta de Deus, que ninguém poderá fechar, para que você venha e conheça a Igreja Evangélica Cristo Vive. Este ministério da graça de Deus, o único ministério que vive a plenitude, a genuína graça de Deus, sem qualquer sintoma ou qualquer pequena participação da lei, de cerimônias judaicas ou de técnicas de filosofias humanas. Nós vivemos o Evangelho puro, uma teologia absolutamente saudável que lhe fará
certamente gerar grandes transformações na sua vida. Nosso telefone é 30 17 90 90 e o endereço da Catedral da Igreja Cristo Vive é Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. São informações para você colocar no Google Maps, no teu Waze ou no teu GPS. Você vai chegar aqui e vai dizer, uau, encontrei a porta de Deus para que eu entre e finalmente eu conheça o descanso que Deus tem para a minha alma, para você, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua família, em nome de Jesus. Quero também lembrar a todos, então, que amanhã, 8 horas da manhã, estaremos aqui na TV Bandeirantes com o culto em sua casa. Você que não pode se deslocar, você que não pode sair de casa, você que está dentro de um hospital, está num lugar distante do nosso ministério, você tem a possibilidade de receber em sua casa o nosso culto amanhã às 8 horas da manhã. E amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, 2 grandes encontros. Nós estamos trabalhando sobre a armadura de Deus, esta força de Deus em termos espirituais que nos garante a vitória no dia mau, no dia da adversidade, no dia difícil. Hoje é dia 29 e hoje é o dia que transformou este ano num ano bissexto. Então, um dia muito especial para a glória do Senhor. Então, venha, participe, envolva-se, foque a sua vida na pessoa de Jesus Cristo. É Ele que dá o descanso, é Ele que promove a paz, é Ele que gera a salvação. Em Jesus, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque a glória, a honra, o louvor, a magnificência pertence somente a Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar-lhe então uma palavra de gratidão às pessoas que vão entrar em contato conosco, 30 17 90 90. Se você decidir cooperar com o nosso programa, investindo algo da sua vida financeira para nos ajudar a manter esta programação, nós ficamos muito gratos e certamente Deus lhe retribuirá com grande abundância. Abrace aquilo que Deus chama de importante, que é a evangelização. Amém? Então vamos deixar agora uma palavra em particular de muita gratidão ao povo da Igreja Evangélica Cristo Vive e em particular ao empresário Rodrigo Ambrósio e sua amada esposa Fabiana Ambrósio, que são os proprietários do mercado Turbomil, em Vila Emília, em Mesquita. Este casal de Deus que tem uma visão com muito temor de que é através da comunicação do Evangelho que almas serão resgatadas e serão salvas. Eu deixo sempre aqui o meu apreço e a minha gratidão por termos no nosso ministério Rodrigo e Fabiana Ambrósio e o Turbomil, que é uma fonte a jorrar para Deus e para a vida daqueles que fazem as suas compras do seu dia a dia. Muito obrigado, então. Vamos terminando o nosso encontro de hoje. Você, que tal? Sentiu o descanso na sua alma? Você sentiu que a resposta veio para a sua vida de tudo aquilo que eu lhe passei? Então decida agora. E essa decisão de estar na igreja será o passo mais importante que você dará em toda a sua vida. Jesus diz, vinde a mim. Eu fui até você pela televisão e pela rádio, mas você agora tem que vir a Ele. Não procrastine, não adie. Você sabe, a palavra amanhã é a palavra mais perigosa para o cristianismo, porque Deus é um Deus de hoje. As coisas têm que acontecer hoje. Há muitas pessoas que dizem amanhã, amanhã. Estão dizendo amanhã há anos e outros não têm mais a possibilidade do amanhã, porque o dia de hoje encerrou a sua vida. Não deixe para amanhã. Não procrastine essa decisão. Diga agora no seu coração, eu vou participar da Igreja Cristo Vive. Deus usou um anjo para este convite. Amém? Obrigado à minha equipe de televisão, obrigado ao povo da Cristo Vive, meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, todo o nosso corpo ministerial dizemos a paz chegou à tua vida por Jesus Cristo. Foque a sua vida em Jesus e você viverá.
que nunca viveu. Você viverá a paz de Deus. Graça e paz.